Boa noite aos aqui presentes e boa noite ao pessoal que nos acompanha através do nosso YouTube, canal de Jean Medeiros. Todas essas aulas estão sendo gravadas e publicadas. Então, quem não assistiu às aulas anteriores pode procurar no meu canal de Jean Medeiros, que você vai ter todas as 5 aulas que já foram dadas. E hoje nós estamos na 6ª aula, aula de número 6. Vamos dar continuidade ao estudo da física quântica e espiritualidade, como todos nós sabemos. E dentre os comentários que geralmente as pessoas fazem, claro, que todo assunto que trata de algo dessa natureza, como ciência, espiritualidade, traz polêmica e as pessoas, de alguma forma, elas expressam a sua opinião, que é muito comum e é natural. Mas eu aprendi uma coisa como professor, é que você nunca discuta uma coisa se você não tiver base para discuti-la. Tudo precisa de uma base. Se eu falo alguma coisa contra você, eu tenho que ter as bases para falar contra você. E aí, uma pessoa ou outra falou que não se deveria jamais querer misturar física com espiritualidade. E aí eu analisei, respeito a opinião e a expressão dessa ou daquela pessoa, mas eu quero dizer que há mais de 10 anos que eu venho estudando física quântica e espiritualidade. Estudei a física quântica na faculdade como aluno do curso de Química e ensinei física quântica como professor. E quando eu comecei a entrar nos meandros, na particularidade da física quântica, eu pude ver que ela tem tudo a ver com a nossa vida, o nosso cotidiano. E aí eu estou trazendo aqui, para o início do estudo dessa noite, as minhas fontes de estudo. Então, eu já li, não foi um, foram vários livros de Frei J. Capra. Acredito que muita gente já ouviu falar desse grande físico indiano e espiritualista. Deepak Chopra, que não é menor do que ele em termos de conhecimento. Amit Goswami, que é outro físico fantástico, que tem muita coisa que trata da física quântica com relação à espiritualidade. O grande astrofísico Marcelo Gleisi, nosso brasileiro. Temos Hernani Guimarães, um espírita que tem um livro fantástico, é Psiquântica, que ele fala do estudo da psique com relação ao aspecto quântico. Temos Dr. Hélio Couto, quem procura na rede social encontra muita coisa, ele é fantástico. Ele não é propriamente um espírita, mas é espiritualista. Muitos já ouviram falar de Laércio Fonseca, físico paulista, que tem um trabalho fantástico sobre física quântica e espiritualidade. Dr. Osni Ramos é outro físico, filósofo, um homem preparadíssimo, que também tem livros publicados acerca da física quântica e espiritualidade. O Wallace Carvalho, que eu tive a oportunidade de conviver pessoalmente no curso com ele aqui em Caruaru, na FAFICA, há muitos anos atrás. E nós temos esse grande astrofísico, que é Carl Sagan. Todo mundo conhece a série Cosmos, que foi por ele dirigida durante muitos anos. Infelizmente morreu precocemente, mas deixou um legado muito profundo e muito conciso do que seja a física quântica e a espiritualidade. Então nós não estamos aqui como meros observadores dessa interação da física quântica e a espiritualidade. Fica aqui esclarecido, e eu espero que as pessoas que, com certeza, refutem, contestem, que façam uma avaliação das obras desses grandes estudiosos. Isso aqui são alguns, eu tenho outros que eu não coloquei, mas que são muitos hoje, físicos que já trazem essa interação de pensamento da física quântica e da espiritualidade. Porque se a gente analisar direitinho, para nós, tudo que faz parte da espiritualidade é algo que está ainda indefinido na nossa capacidade de compreender. Nós não temos uma ideia fixa do que seja uma dimensão ou um plano espiritual,
porque não nos cabe ainda o conhecimento para tal. A gente tem as obras de André Luiz, que traz muita coisa a partir do livro Nosso Lar, muita coisa acerca da revelação feita pelos espíritos desse mundo, que é o mundo espiritual, quando ele fala daquela colônia tão comentada no meio espírita, que é Nosso Lar. Então, quando nós adentramos nesses meandros, ficamos assim mais à vontade para poder falar. E não podemos jamais admitir a ideia de que a existência humana seja uma mera passagem por um mundo como esse que vivemos. Seria um Deus muito descuidado e imprevidente, colocando toda a existência dentro de um projeto cheio de limitações e de coisas que não são tão felizes e não tão agradáveis dentro de um processo evolutivo, porque nós passamos por muitas dores, sofrimentos, perdas, e tudo isso faz parte desse contexto, dessa experiência que nós estamos vivendo, e é isso que nos interessa. Porque o que nós estamos aqui procurando é encontrar uma maneira, procurando ver, é encontrar uma maneira de sairmos de determinados paradigmas, crenças limitadoras, dogmas que são muito comuns, e buscarmos, através de uma ampliação do pensamento, algo que seja mais cognoscível, que seja mais compreendido. Portanto, vamos continuar com o nosso estudo exatamente pensando dessa forma. E eu quero que vocês interajam, refutem aquilo que for preciso ser refutado, aceitem ou não aceitem. Por quê? Porque tanto a ciência como a própria espiritualidade aceita ou concorda com qualquer dúvida que a pessoa venha ter sobre ela. Nós não somos o dono da verdade e muito menos estaremos aqui querendo ser reducionistas ou radicais acerca do que nós vamos estudar. Como vimos nas aulas anteriores, tudo que você pensa e sente é constituído de átomos que se propagam como ondas, ora atraindo, ora emitindo pensamentos, que por sua vez também se propagam por todo o espaço infinito, na forma de ondas eletromagnéticas mentais. Veja que a gente tem falado muito de ondas e de partículas. Essa dualidade é que define toda essa realidade do mundo quântico. Uma coisa, ora, é onda de possibilidade, a onda não pode ser vista, ela só pode ser sentida. Outra hora é uma partícula que se materializa obedecendo toda a lei da física newtoniana, essa física que nós aprendemos lá no ensino médio, que fala de coisas que tem que ter sempre uma razão para existir. A física quântica, ela não segue a nenhuma dessas regras, por isso que ela é tão complexa por ser assim. Então, ele aqui está falando exatamente que tudo que nós somos, em resumo, corresponde a nossos pensamentos, a nossa maneira de sentir e agir mediante o que sentimos. Somos emissores e receptores de energia. Vivemos mergulhados dentro de um sistema entrópico. A entropia é o grau de desorganização das partículas dentro de um sistema, a agitação. Então, quando você eleva a temperatura de uma substância gasosa, à medida que essa temperatura vai se elevando, aumenta o número de agitação das moléculas. Por isso que, por exemplo, você pode guardar a água líquida num ambiente frágil, ou qualquer ambiente, como um copo, uma jarra, mas o gás, esse gás butano que nós utilizamos, veja que ele é armazenado dentro de um recipiente de muita resistência, de metal, e muitas vezes ele tem a força de romper essas paredes.
é o grau de agitação que essas moléculas apresentam quando elas estão armazenadas em determinados sistemas fechados. Então, ele aqui está dizendo exatamente isso, ou seja, dentro de um grande desordem, em busca de uma grande ordem. Isso é uma coisa muito importante a ser analisada. Será que a nossa vida é assim? Uma desordem em busca de uma grande ordem? Eu acredito que sim. Você já percebeu que todos os dias a gente nasce, aliás, a gente acorda com o objetivo de botar a vida em ordem, cumprir com determinadas metas. Parte-se primeiro de que você dorme numa cama que quando acorda ela está totalmente desforrada. Você vai, forra a cama, deixa ela toda prontinha, sabendo que à noite, quando você voltar, você vai desforrá-la de novo. Você vai estar sempre dentro desse sistema, desordem e ordem. É a vida da gente. Em dado momento nós estamos em paz, felizes, cheio de sonhos, de realizações, mas um fato, seja ele qual for, vem e nos toca. E de repente nós mudamos totalmente a nossa forma de ser e de pensar. Isso é frequência mental. Dominar isso é o segredo da vida. Poucos tiveram o poder de lidar com as adversidades da vida. Como símbolo máximo de tudo isso é Jesus. Jesus não andava com coisas ao lado de coisas perfeitas. Toda a vida dele, como experiência aqui na Terra, foi lidando com problemas. Jesus tinha problemas cotidianamente para resolver. E para isso foi que ele veio estar conosco. A vida dele não era um paraíso em termos de realidade com relação a todos nós. Um mundo entrópico. E ele veio para botar ordem, nos mostrar como deveríamos ou como devemos viver mediante as coisas da vida. É isso que a gente precisa aprender e vamos aprender dentro desse estudo. Continuamente trocamos energia, trocamos informações, trocamos experiências com o universo e com os outros. A vida é sempre um sistema de dar e receber, é um sistema que se estabelece por trocas. Caso isso não ocorra em sua vida, é porque você deixou de existir. Todo ser que vive, ele está dentro desse contexto aqui, trocando informações, experiências, e ele diz mais, com o universo. Como nós vimos nas aulas anteriores, quando nós pensamos, o universo pensa conosco. Todo o universo pensa conosco. Agora, transformar a possibilidade de pensamento em realidade de vida, aí é outro problema que a gente vai ter que resolver no nosso dia a dia. Importante dizer que cada um de nós possui um envoltório eletromagnético chamado de aura. Aquela circunferênciazinha que fica sobre a cabeça dos santos da igreja, aquilo ali é uma energia que reveste aquele corpo. Olha o que ele diz aqui. Também chamada de envoltório bioplasmático. Vocês vão ver mais adiante que existe uma parte do universo que é formado de plasma. E plasma é uma energia que nós não temos muito conhecimento dela, porque o plasma não é feito por átomos como é a matéria convencional. Isso também nós vamos ver. Trata-se de uma capa protetora que nos blinda de alguns tipos de energia. Você tem que se blindar. Por isso que os processos obsessivos acontecem no nosso dia a dia. Você está descuidado na forma de pensar. Eu tenho dito que a mente é uma casa. A casa mental, ela tem porta e tem janela. Quando a gente não comanda a porta, por ela passa quem quer. E muitas vezes ainda tem a janela aberta, que também por ela pode entrar quem deseja. Quando a gente está descuidado com o pensamento, acontece isso. Você está pensando numa coisa negativa.
Aí você se despreende de tudo. Você deixa de ser vigilante, quando Jesus dizia, orai e vigiai. A oração é um solilóquio, é a conversa interna que a gente tem. Não é a oração verbalizada, Ave Maria, Pai. Não. A oração é uma conversa nossa, com Deus, conosco, ou com qualquer entidade espiritual que você considere. Então, quando você está desprovido de sua imunidade mental, qualquer um pode lhe assediar. Porque obsessão é assédio. Mas todo assédio depende do assediado. As pessoas só nos convencem daquilo que queremos nos convencer. Lógico que existem casos e casos, mas dentro do contexto geral é isso. Se eu quero assaltar um banco, eu vou procurar pessoas que sabem lidar com isso. Eu não vou procurar você ou você. Então, quando o indivíduo ele está envolvido no pensamento, ou através do pensamento, na prática do mal, ele só vai procurar coisas do mal. Por isso que se fala tanto em céu, em inferno, em anjo e em demônios. Isso não existe como realidade, mas são produtos mentais. Quando eu estou pensando no bem, em fazer o bem, sou feliz, então eu estou me sentindo um anjo. Os anjos são, dentro da nossa cultura religiosa, esses seres extraterrestres, esses seres espirituais, que têm o propósito do amor e do bem. Mas quando eu estou envolvido em pensamentos desnorteados, voltados para o mal, para a maledicência, isso tudo é o meu lado demoníaco. Por quê? Porque a gente só espelha aquilo que a gente é. A gente só dá o que tem. É isso que ele quer dizer aqui com essa observação. Falando do nosso querido Carl Sagan, veja o que ele diz aqui. Olha o que ele era: cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo e escritor. Esse homem vivia mergulhado 24 horas dentro da ciência, e ciência de alta complexidade. Ele era um físico quântico. E ele disse assim: toda a vida na Terra tem um grande parentesco. Nós não estamos aqui por acaso. Porque você pode se questionar, e por que eu estou com esse ou com aquele? Não sabemos. O que tem nos direcionado a estar aqui ou ali. Mas de uma coisa você tenha certeza: Deus sabe aonde coloca cada um de nós. Isso ele sabe. Certa vez perguntaram a Chico Xavier o que aconteceria conosco se a Terra fosse destruída. Chico disse simplesmente: Deus arruma outro lugar e coloca a gente. Isso ele sabe fazer. Ele jamais vai deixar a gente se perder. Cada um está no seu lugarzinho certo. Nasceste na família que escolhestes, ocupa o corpo necessário para o teu processo evolutivo, muito embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Era isso que Emmanuel dizia a Chico. Perfeito. Aí ele aqui diz: e a física quântica, enfim, diz o que a espiritualidade pregava há tempo. Olha que afirmação interessante feita por ele. Não somos meros observadores, somos criadores da nossa realidade, como eu disse, através de quê? Do pensamento. Orai e vigiai, o pensamento. O conjunto dos pensamentos, emoções e sentimentos, que forma a concentração de energias físicas e extrafísicas que compõem o nosso ser, interage o tempo todo com o universo, que é pura energia. Nós já demos a definição de energia, ou seja, aquilo que não pode ser nem criado, nem destruído, apenas transformado.
A gente não tem a menor ideia do que seja essa energia. Os espíritos chamam de fluido cósmico universal. Está lá na Gênese do Antigo Testamento, o halo de Deus ou o halo divino. Tudo é essa fonte criadora. Já os físicos quânticos chamam de universo quântico. Einstein chamou de universo unificado. Cada um deu uma definição, mas em resumo, tudo significa uma única realidade. Qual é? Energia. Mesmo que estejamos separados em espaços, continentes e corpos carnais diferentes, estamos todos inseridos em um imenso campo de energia mental que está em tudo e age sobre todos. Ninguém está só, por mais que se ache só. Então, ele dá aqui uma definição perfeita do que seja a nossa existência aqui na Terra. Para que haja harmonia, é preciso fazer o bem, como eu disse, através de que lei? A lei maior que é a lei do amor. Que tudo isso foi criado por um Deus que é amor. A prova é tanta que quando nós nos aproximamos de Deus através do amor, nós sentimos essa força atuando em nós. Porque o amor é uma energia. O amor não é apenas um sentimento, uma emoção, não. O amor é muito mais do que a gente possa imaginar. É a própria essência da criação. Tudo foi criado com amor. O amor exige respeito. O amor exige fraternidade. O amor exige compreensão, perdão. Tudo isso o amor supera, porque ele é acima de tudo e de todos. Porque tem gente que acha que Deus nos julga. O amor não julga. Porque quem julga pode absolver ou condenar. Se ele fizer isso, ele deixa de ser Deus. Porque Deus é absoluto. O absoluto não escolhe. Deus não escolhe. Para Deus, todos nós somos iguais, dentro desse contexto. O que nos torna diferentes um do outro é a forma como nós pensamos e conduzimos o nosso pensamento. A prova é tanta que a todos é dado a mesma possibilidade do recomeço. Veja que coisa maravilhosa. Quando você se sentir perdido, no fundo do poço, na pior de todas as situações, essa energia vai estar ali, esperando uma mudança de pensamento, para que você possa se redimir e, de alguma forma, se ascensionar, ou seja, subir do seu degrau de vida e passar a ter uma outra compreensão, passando a ser uma pessoa mais evoluída. Mas a gente, infelizmente, vive num mundo que não nos possibilita ver tudo isso. Por quê? Estamos presos às coisas desse mundo, que é um mundo de natureza materialista. Causa e efeito são contextos desse mundo que a gente vive como materialista. E ele diz aqui, portanto, ame para ser amado. O que foi que nosso querido Francisco de Assis nos disse, não é? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa afirmativa vem a corroborar com essa expressão, com esse resumo feito por esse grande cientista que é o nosso querido Carl Sagan. Emmanuel, no livro Roteiro, veja como eu trago coisas dos livros dos Espíritos, eu trago das obras da codificação, que no caso é o livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e a terra. Mas o que acontece? Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido médium Chico Xavier, nos traz muita coisa de aspecto científico.
A diferença é que a ciência do plano espiritual, ela é toda baseada no imponderável. É uma ciência ainda difícil para a nossa compreensão. Eu acho que vocês devem ter assistido ontem, no Fantástico, quando eles lançaram um novo computador quântico. Ele consegue armazenar informações de bilhões de bytes. Ele atua numa velocidade tão grande que não pode ser medida pela ciência humana, porque ele é quântico. E a gente está vendo tudo isso acontecer. E qual é a finalidade dessa grande evolução dessa tecnologia informática? É coibir o maior mal que existe na humanidade, que é a mentira. O que tem atrasado todo o processo evolutivo é a mentira. Nós mentimos cotidianamente. Mentimos muitas vezes sem a intenção de querer mentir. Tem um amigo nosso, o professor Nélio, que ele falava na doce mentira. Aquela mentirinha que a gente solta para muitas vezes não ofender. A gente nota que a pessoa não está bem, aí a gente mente: oh, como você está bem? Sabendo que não está, mas para alegrá-la, para animá-la. Mas isso é. Então o que você vê hoje? Que o sistema está cada vez mais estreitando as consciências e evitando que a gente esconda coisas que só o mundo material pode esconder. Porque na hora que eu tiro a mente do cérebro, ela ocupa todo o espaço, quanticamente falando. Veja que quando a gente está dormindo, a mente, ela trabalha ativamente e nos transporta para lugares que a gente não tem a menor ideia do que seja. Tudo isso é quântico. É esse mundo que a gente ainda não tem, como eu disse, as propriedades do entendimento, mas ele existe. E aqui ele diz assim: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos. Veja que se fala muito na palavra pensamento. Por quê? Porque todo ser espiritual, ele vive do que pensa. Pensamento, sentimento, vontade e ação é o contexto da nossa vida como experiência. E ele diz mais: nutrindo-se de substâncias mental em grande proporção. Estamos assimilando ondas mentais de maneira permanente. A gente não pode parar de pensar. Porque tem gente que diz assim: eu agi sem pensar. Não, eu agi sem refletir, mas eu pensei. O pensamento é sempre contínuo e permanente na nossa mente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que alimentamos em nós mesmos. Você vive daquilo com o qual você se alimenta. Se eu sou uma pessoa que carrega o ódio, eu estou me nutrindo de ódio. Porque quando eu digo que odeio Romero, o ódio não está em Romero, está em mim. Eu estou usando Romero como o espelho daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou. Porque se eu soubesse amar, e só soubesse amar, eu não odiava. Ele poderia ser indiferente a mim. Eu poderia não ver Romero, não sentir Romero. Mas a partir do momento em que ele entra no contexto da minha vida, eu formulo uma ideia dele. Eu crio uma ideia dele mediante o quê? O que eu sou. É isso que Emmanuel quer dizer. Nós não nos nutrimos de pensamento. Então o mal está na consciência de quem carrega o mal. Então quando você vê uma pessoa falando mal do outro, é porque ela está mal. Ela está mal. Por isso que não existe o perdão como as pessoas imaginam. Pecar vem do latim peccare, significa errar de alvo. Se eu errei o alvo, eu queria acertar.
Eu queria ser uma pessoa boa, mas eu não consigo, porque eu não me nutro do bem pela força do pensamento que eu carrego. Aí no descuido de uma coisa, eu assimilo outra. Isso pode ser um processo obsessivo. Eu posso abrir a porta ou a janela da minha casa mental e entra um pensamento intruso e passa a dominar o meu pensamento. Por quê? Porque eu estou desprovido de pensamentos próprios. Quando a gente não pensa, alguém pensa por nós. Veja que todas as vezes que alguém quer lhe fazer um mal, quer lhe enganar, ela primeiro tem que se aproximar de você. Penetrar nos seus meandros, na sua intimidade, para poder fazer o que ele deseja. Porque se eu me declarar inimigo, como é que eu posso me aproximar de você para lhe fazer o mal? Eu tenho que usar da astúcia como eles usam. Então, a mente trabalha com tudo isso. Eu acho fantástico essa expressão de Rubem Alves. Eu sou fã de Rubem Alves, infelizmente ele morreu, um grande psicanalista, professor da Universidade de São Paulo, e tem livros fantásticos. E eu não me lembro bem, esse último livro que eu li dele, ele diz assim: a alma é um lugar assombrado. Engraçado, né? Onde moram as mais estranhas criaturas, que sem existirem, existem. Criação mental, como a gente comentou. Nós pensamos isso. Vamos refletir sobre isso. A alma é um lugar assombrado. A gente se assombra muito com os pensamentos que a gente carrega. São os nossos pesadelos, os nossos reflexos negativos, tudo isso. Mas ele diz assim, que sem existirem, existe, porque a gente acredita que existe. Isso é quântico. Vocês viram que lá no mundo quântico, ou no universo quântico, tudo é possibilidade, mas eu posso transformar possibilidade em realidade. Sem existirem, existem. Então, há uma coexistência entre um mundo e outro. Tudo que nós pensamos existe em algum lugar como força de pensamento, isso a gente também vai ver. Quando eu crio uma ideia, essa ideia está formatada em algum lugar do universo. Isso é uma possibilidade. Mas para que eu transforme possibilidade em realidade, é preciso de quê? Do quanto. O que é quanto? É um pacote de energia. Isso não vem por gravidade, nem é gratuito. A vida não trabalha com gratuidade. Eles chamam de inércia espiritual. É aquela pessoa que faz um bocado de coisa errada, aí diz, não, eu agora botei Deus no meu coração, estou numa igreja, eu estou no centro espírita, e acha que a vida vai mudar. Muda, porque ele já empreende um processo de mudança. Mas os débitos têm que ser acertados. O mal que eu fiz deverá ser corrigido por mim por dois caminhos. Ou por uma prova, ou por uma expiação. A prova é quando eu posso pagar o mal com o bem. O mal que eu te fiz hoje é o amor que eu sinto por ti. É uma prova. Eu mudei. Eu passei a vida toda fazendo mal a você e agora eu quero lhe fazer bem. Isso acontece muito nos processos reencarnatórios. Agora a expiação não. É você sentir na sua pele o que você impôs que o outro sentisse na pele dele. É a conta que tem que ser acertada. E dela ninguém se livra. Por isso que você vê pessoas em condições tão diferentes. Ou você acha que uma pessoa que reencarna em condições precárias, de natureza fisiológica, um corpo deformado, deficiente, isso é castigo de Deus? A herança do pai e da mãe? Qual pai quer que seu filho seja a herdade de uma coisa tão monstruosa como muitos são? É não, gente. Isso é expiação. Ele muitas vezes pediu. Eu não sei se eu contei aqui a vocês, mas eu li um documentário de que existiam enfermeiras na Alemanha, na época do nazismo, e como enfermeiras, eram parteiras, elas amarravam as pernas de uma parturiente na hora que ela ia dar o parto.
na hora que a criança ia nascer. Veja que monstruosidade a criatura faz com outra. E você acha que isso vai ficar esquecido? Não é por Deus, não é tanto pela vítima, é pela consciência de quem fez. Porque quando você magoa uma pessoa, muitas vezes você se sente muito mais magoado do que a pessoa que foi magoada. Não é? As mães muitas vezes ficam tristes porque brigou com o filho. Oh, meu Deus, por que eu disse isso a ele? Ou numa briga de marido e mulher, por que eu disse isso? Não era para eu ter dito. Oh, meu Deus, por que eu disse que ele era feio? Por que eu disse que ela era feia? Não é? A gente se sente contaminado por essa realidade. E aqui ele faz exatamente essa advertência, o nosso querido Rubem Alves. Sintonia, gente. A gente ouve falar tanto nessa palavra, né? Vamos entrar em sintonia, tudo é sintonia, mas vamos ver aqui rapidamente o que é que ele quer dizer acerca de sintonia. É a ressonância psíquica entre dois seres que se nutrem de pensamentos de mesma natureza. Vocês sabem que isso existe e é muito comum a gente ver isso. Pessoas que se nutrem, aquelas pessoas que a gente muitas vezes não conhece. Nunca vi essa pessoa, mas me senti tão bem com ela. E aquilo causa uma impressão tão boa na gente. A gente chama de sintonia. Aconteceu um fato comigo muito interessante. Eu tinha um problema numa agência bancária aqui em Caruaru, e eu tinha toda a razão, mas o gerente não estava querendo resolver o problema. Todo dia eu ia no banco para resolver, me sentava numa cadeira, ele chegava, ficava olhando para mim, eu tinha que pegar uma senha, chegava a minha vez, chegava na hora de dizer, estou pensando, vou resolver, vou deixar... E assim ele levava. Mas um dia eu tomei a decisão de ser aquele dia que eu ia resolver. Eu estava muito chateado, estava estressado e fui para o banco, dizendo a mim mesmo, hoje eu vou resolver de qualquer jeito esse problema. Eu acho que já deve ter acontecido com você. A gente muitas vezes chega a esse extremo de querer resolver. E ali eu me sentei e fiquei ruminando meus pensamentos, me nutrindo mentalmente da minha raiva, de querer, de me sentir vítima que eu estava sendo. Mas entrou um jovem, desses rapazinhos que vão para os bancos fazer pagamentos de escritório. E ele abriu uma pequena bolsinha e tirou uma balazinha e botou no birô de cada funcionário. Depois ele pegou uma rosa e deu a outra moça, disse, eu me lembrei que essa semana foi seu aniversário. E ele, com isso, ele envolveu todo o espaço ali em que se encontrava, e vocês sabem que o local de banco é sempre um local de estresse. Banco não é um lugar tão fácil da gente se sentir bem. E aquilo me tocou. E de repente eu comecei a me envolver em sintonia com ele, dizendo a mim mesmo, puxa vida, um rapaz tão simples, uma pessoa que talvez tenha muito mais problemas do que eu, consegue mover uma energia tão fraterna, mover tanto sentimento positivo, e aquilo me tomou, e eu de repente mudei radicalmente o meu pensamento, e quando eu fui falar com o gerente, de imediato ele resolveu o problema. Isso chama-se sintonia. Por isso que eu sempre tenho dito, o lar é uma egrégora, lugar onde se concentram pensamentos de uma mesma ordem. Um lar em harmonia significa evolução de todos que ali transitam e ali vivem. Então é isso que ele está dizendo aqui. Pensamentos de mesma natureza, alimentando as mesmas ideias, dois ou mais espíritos, tanto encarnados como nós, como desencarnados, imantam-se, ou se juntam pela força do pensamento,
vinculando-se magneticamente uns aos outros. Dessa forma, identificam-se quanto à faixa vibratória em que transitam. Eu entrei na faixa vibratória daquele jovem. Está vendo como isso é importante? É importante a gente perceber isso. Não se deixar contaminar ou se entregar a pensamentos dessa natureza. E vem mais ainda. Como a sintonia ocorre? Quando o espírito age, pensa ou sente, emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através daquilo que a gente comentou no início, esse fluido cósmico universal, que é essa energia divina, que é responsável por toda a criação desse mundo em que nós vivemos. Sendo as ações, os pensamentos ou sentimentos de natureza idêntica, vibram-se na mesma faixa, interligando-se ou interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente, e ele aqui faz um detalhe, ele mostra aqui o detalhe e vê o processo de obsessão. Então, a obsessão começa pela auto-obsessão, é muito importante. Divaldo afirma muito isso nas suas colocações acerca de obsessão, é que todo processo obsessivo começa pelo obsediado. Você atrai o mal através do mal que você carrega em si. Então, jamais um obsessor poderá invadir a sua residência mental, porque isso é impossível. A porta fechada significa controle. Então, a gente tem que ter cuidado na casa mental. Cuidado na porta e fechar as janelas, porque esses intrusos, eles gostam de entrar sorrateiramente pela nossa janela, que eles chamam de quê? As janelas da alma. Vejam que a gente está aqui fazendo uma varredura em todo o processo da interação da nossa realidade com o mundo em que nós vivemos, para que a gente possa entender as questões ligadas propriamente à física quântica. Frequências de ondas cerebrais. Ele diz aqui, em 1929, Dr. Hans Berger, psiquiatra austríaco, ao colocar um eletrodo na cabeça de um paciente, descobriu que o cérebro emite ondas elétricas ou impulsos eletromagnéticos. Foi tudo que a gente viu até agora. Agora está sendo comprovado através de um equipamento e por uma ideia científica através desse psiquiatra. Nascia então o que nós chamamos de quê? A encefalografia, que hoje, bastante aperfeiçoada, tem larga aplicação na medicina através de aparelhos denominados eletroencefalógrafos, cujo registro é o eletroencefalograma. Palavras complicadas que a gente não tem tanto hábito de falar, e todo mundo sabe que todas as vezes que você está com qualquer problema de natureza mental, com consequência no cérebro, o profissional pede sempre esse exame, que é o eletroencefalograma, que vai medir as ondas mentais que estão ali dominando o seu pensamento, a sua forma de ser e de agir. Através desse exame, podemos assinalar que a atividade do cérebro não cessa. O que nós comentamos, que o cérebro é a caixa de ressonância da mente. Se a mente não para, o cérebro tem por obrigação permanecer em atividade, a não ser que haja um processo de cessação de funções, e aí a gente vai ver já de outra forma como é que isso acontece. Mesmo quando estamos dormindo, estabelecemos uma conexão com o mundo exterior. O mundo exterior. Que mundo exterior é esse? O universo quântico. Pode ser. E deve ser. A frequência das ondas cerebrais foram classificadas como, todo mundo já deve ter ouvido, beta, alfa, teta e delta, onde cada uma determina o nível mental e atividade do corpo. Eu acho isso aqui muito importante para a gente observar. Veja,
As pessoas muitas vezes dizem, fulano está em delta, fulano está em alfa. O que é que isso significa? A frequência mental, a onda mental, ela é ciclotrômica. Ela é circular. Hertz é cada volta que ela dá. Por isso que a gente se retroalimenta de pensamentos de uma mesma ordem, porque eles ficam girando em torno de uma mesma ideia. A gente faz muito isso. Eu estou preocupado e então eu estou me circundando de pensamentos de uma mesma natureza. E essas ondas, elas aumentam ou diminuem a frequência dependendo da força que nós iremos impor através do pensamento. Então veja, a onda beta, esta é a frequência habitual da maioria das pessoas. Nosso cotidiano. Nesse momento você está sentindo o mundo físico usando os 5 sentidos. Audição, visão, olfato, tato e paladar. Mas o cérebro funciona a maior parte do tempo em um ritmo entre 14 e 21 Hz. Isso é muito alto, gente. Para um estado de harmonia, de equilíbrio. Veja o que é que ele diz aqui. Quando a frequência ultrapassa 25 Hz, ou seja, além daquilo que é permitido, que já é alto, é quando ocorrem as crises de estresse, ansiedade, o que leva muitas vezes à agressividade. Isso que a gente hoje tem que pensar. Então, 99% da humanidade hoje pode estar dentro desse contexto, ou seja, vibrando numa frequência mental de natureza beta, como ele aqui está dizendo. Veja, na frequência alfa, quando as pessoas, fulano está em estado alfa, nessa frequência, veja que ela cai praticamente para a metade, de 8 Hz a 13 por segundo. A pessoa que está em alfa tem maior concentração, melhor capacidade de resolver problemas, imaginação, memória, intuição e tranquilidade. São pessoas equilibradas dentro desse contexto. É a frequência que dos processos de cura quando todo o organismo vai se equilibrando. É o que a gente faz através dos passos eletromagnéticos. Então, quando as pessoas vêm para uma casa espírita, trazendo seus problemas, seu estresse, sua ansiedade, sua depressão, seja lá qual for o transtorno, ela está em desarmonia em termos de frequência mental. E aqui nós, o que é que nós fazemos? Trabalhamos com o magnetismo, que é a harmonização. A gente não cura pessoas. O passe não é tão curativo como as pessoas dizem, ele é harmônico. Nós harmonizamos as pessoas para que elas possam se curar. Ora, se o meu estresse, ele está me levando a um fato orgânico, como por exemplo uma gastrite, ou outro problema de natureza orgânica, se eu modifico as ondas mentais, a minha frequência mental, todos os centros de força passam a se equilibrar. Havendo o equilíbrio, o sistema restabelece a sua harmonia. Por isso que eu sempre tenho dito que remédio não cura, os remédios remediam. É um paliativo. Quando você está com um processo de ansiedade intenso, você toma um ansiolítico, o que é que acontece? Essa frequência ela altera. Ela estava em beta, ela entrou em alfa, por indução medicamentosa. Mas o que é que acontece? Quando passa o efeito do medicamento que inibe o processo, ele volta ao mesmo estado em que estava. Aí você não faz a correção, permanece na mesma condição. Ou seja, você combate o efeito, mas não combate a causa. Tudo está na causa. E nós temos também a onda θ, essa frequência cerebral, ela oscila entre 4 e 7 Hz. Neste nível, há uma insensibilidade à dor. Isso é muito importante e eu trouxe aqui para a gente comentar. Também nessa frequência se consegue a regressão da memória. Acontece muito isso nas casas espíritas,
quando nas reuniões mediúnicas, os médios entram muito nessa frequência que ele chama aqui, frequência teta. Mas acontece uma coisa aqui que ele fala sobre a dor. Existem duas dores que nos acometem. Existe a dor física e a dor mental. Não sabemos das duas qual é a pior. Acredito que a dor mental ela dói mais, como a gente aqui comentou. Mas veja, nosso cérebro ele é dividido em duas regiões distintas, em dois hemisférios. Nós temos o hemisfério esquerdo e nós temos o hemisfério direito. No hemisfério esquerdo, nós temos o nosso arqueocórtex, ou seja, o cérebro primitivo, de natureza animal. No hemisfério direito, nós temos o neocórtex, ou seja, o cérebro racional. Esse cérebro que a gente usa para tomar decisões e provocar ou promover sentimentos. Quando o corpo ele é invadido na sua harmonia, na sua integridade, vem a sensação de dor. O que é a dor? A dor é um dispositivo falando de uma agressão sofrida, seja ela qual for. Se eu agrido a minha harmonia mental, vem a dor do ressentimento, da mágoa. Se eu agrido a minha estrutura biológica, vem a resposta do sistema nervoso que vai dar a sensação de dor. E ele fala aqui desse gate control, que significa portão de controle. Quando você sente uma dor, essa dor ela se enraiza através da medula espinhal e vai até o cérebro. Só que nesse intermédio existe esse portão de controle. Quando você está mergulhado nas coisas mais primitivas, no ódio, a raiva, esse portão ele fica praticamente aberto. A sensação de dor que vai para o cérebro, que é o local analgésico, ele vai com maior intensidade e aí você sente uma dor maior. Quando você está em harmonia, por exemplo, você está no estado alfa ou teta, você está vibrando com o seu neocórtex, ou seja, o seu cérebro mais evoluído, mais consciente, mais sentimental, mais amoroso, esse portão ele se fecha. Se fechando, a sensação de dor não passa com a mesma intensidade, ou até mesmo não passa e chega até o sistema analgésico central, que é o que estabelece a sensação de dor. Então, sentir dor ou não sentir dor é uma questão de harmonia. Por isso que Jesus disse uma coisa muito interessante, que aquele que o seguisse, o fardo seria leve. Vinde a mim todos vós, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque 20 quilos com Jesus é mais leve do que 20 quilos com qualquer um de nós, se a lei da gravidade diz que 20 quilos é 20 quilos em qualquer lugar. Por que com Jesus o peso é menor? Porque ele quis dizer o seguinte, quando você distribui o peso, ele se torna menor. Se você levanta 20 quilos encurvado, você sente uma sensação de um peso maior. Mas quando você bota um peso aqui, outro aqui, distribui ele todinho, você equaciona o peso, ele dá uma sensação de leveza. É o que a gente pode ver no sentido da dor. Quando você sabe lidar com os processos da vida, as perdas, os danos, as ofensas, as intrigas e os conflitos, sabendo lidar com isso, a dor é menor. A dor é menor. Porque Jesus disse outra coisa muito importante dentro desse contexto. A quem muito for dado, muito será cobrado. Se queres me seguir, pega a tua cruz e me segue. Eu não vou carregar a tua cruz. Ninguém carrega a cruz de ninguém. Então isso é uma questão de cada um de nós. Então aqui está exatamente aquilo que a gente precisava entender. Todos nós somos suscetíveis à dor.
A intensidade da dor vai depender de cada um de nós. Você pode ver isso no hospital. A Inês aí que trabalhou tanto tempo cuidando de pessoas doentes. Existem pessoas que a coisa simples, ela está querendo derrubar o hospital, gritando de dor. O outro está sentindo uma dor intensa, mas não provoca esse tipo de reação. Na verdade, isso acontece. É preciso a gente ver. E finalmente o estado delta, que aí pode ser um caso mais grave, uma doença ou desfalecimento total, no caso da morte. Ou seja, as ondas elas chegam praticamente abaixo de 4 a 0, não há mais frequência mental, e vocês sabem que isso aí é um processo que todos nós sabemos, que é da paralisação total das frequências mentais, ou do cérebro em particular, que quando, por falta de oxigênio e tantos outros fatores, faz com que haja uma paralisação, e o princípio vital deixa de existir, e há o desfalecimento ou a morte da pessoa. Aqui está um quadro, para quem quiser ver, as ondas, veja como elas funcionam. Veja que a onda beta, ela é de pequena amplitude e de alta frequência. É assim, não sei se vocês já viram naqueles eletroencefalogramas, a deflexão dessas linhas. Veja que aqui, quando eles em alfa, veja, ela já aumenta mais a amplitude, diminui a frequência. Aqui, ela já aumentou mais ainda a amplitude, diminuindo a frequência, e aqui o quadro que é observado. Tudo isso aqui cientificamente é provado e mostrado. Se você for para um hospital e procurar um neurocirurgião ou um neuroclínico, ele vai fazer essa abordagem de maneira bem certa e dentro desse contexto aí. Vamos entrar agora vamos entrar na física quântica. A física quântica mesmo. Veja o tamanho da dificuldade que vamos ter para compreender a física quântica. Não se assustem, porque isso a gente vai, aos poucos, diminuindo em termos de dúvidas e vamos juntos estudar o que precisa ser estudado acerca do que seja dessa física do imponderável, como nós dissemos. Veja o que ele diz aqui. Para início de conversa, você está errado se acha que as coisas ao seu redor estão paradas nesse exato momento. Tudo se move a uma velocidade de 108 quilômetros ao redor do Sol, que é o movimento de translação, e mais 1.220 quilômetros por hora em torno do eixo da Terra, que é o movimento de rotação. Totalizando 220 quilômetros por hora. É isso que está acontecendo nesse exato momento conosco. E a gente está aqui com a sensação de que está todo mundo parado. Veja a velocidade que a gente está. Isso mesmo, nesse exato momento em que nos encontramos, está ocorrendo tudo isso. E tem mais, tudo isso acontece enquanto 2 bilhões de neutrinos por segundo atravessam o nosso corpo. O neutrino é uma partícula subatômica, que nós vamos ver mais adiante, e ela tem essa capacidade de passar por uma chapa de aço de 10 centímetros. Ela consegue passar. Veja o poder dessa partícula. Por isso que eles têm um medo enorme de pesquisar bombas de neutrino, porque ela tem esse poder. Nesse exato momento, o nosso corpo está sendo todo invadido e ultrapassado por essas partículas. A felicidade é que não é partícula, são partículas neutras, elas não são carregadas energeticamente. Por quê? Porque se fosse carregada energeticamente, elas podiam alterar o nosso sistema de reprodução celular. Mas elas não alteram, elas simplesmente passam sem nos fazer nenhum mal. Mas é importante que a gente saiba disso, porque isso é de natureza quântica. Como é que uma coisa ultrapassa o corpo da forma como elas ultrapassam essas partículas? Tem mais. Atualmente sabe-se que o universo físico é constituído por 75% de uma energia que ninguém sabe e nem tem a menor ideia do que seja. 75%. E tem mais ainda.
Os astrofísicos chamam essa energia, claro, de energia escura. Sabe-se também que o universo é constituído de 20% por uma matéria que também ninguém tem a menor ideia do que seja essa matéria. Veja quanta coisa imponderável que nós não temos a menor ideia do que seja. Esse é o universo e o mundo em que nós vivemos. Essa matéria é chamada escura, e dos 5% restantes, 4% é constituído, como nós comentamos lá no início, de plasma. Ninguém sabe de que é formado o plasma, porque ele não tem natureza atômica, e toda a matéria é constituída por átomos, e a gente sabe disso e vimos isso no início. Olha, só resta o quê? 1% de realidade para nós entendermos o que somos, aonde vivemos e quem sabe para onde vamos. E ainda existem pessoas que se acham donos da verdade. Nós somos meros espectadores de uma realidade que nós não temos a menor ideia do que seja. Não temos. E isso é mostrado através de experimentos científicos. Isso aqui quem está dizendo não é um espírita nem um místico. Isso aqui é dito por cientistas. No seu momento, originariamente mais primordial, o universo era feito de vibrações segundo a teoria das cordas. Havia essa teoria, ainda existe muita teoria, ou seja, ao invés de átomos, o universo era formado por pequenas cordinhas, e essas cordas vibravam em frequências diferentes. E à medida que elas iam se juntando, iam formando os compostos, os elementos, até mesmo o nosso corpo físico. Isso é uma teoria que é muito importante a gente também citar, porque ela ainda é vista por uma rede de cientistas que acreditam nela, essa teoria das cordas, que se transformou em ondas a partir do Big Bang. Todo mundo sabe, aquela grande explosão que registra o começo de tudo que a gente entende como realidade universal. A sua expansão, desse modo, dando origem à energia, pois onda é vibração em movimento. Isso é muito importante. Em seguida, houve a densificação dessa energia nas regiões onde a força gravitacional era mais forte, ou seja, houve um adensamento, originando o aparecimento da massa e dos corpos celestes, para finalmente culminar no surgimento dos corpos planetários, como os minerais, os vegetais, os animais e nós, os seres vivos. Tudo foi feito de energia e contém energia, algo que através de um quanto da física quântica veio nos explicar, num nível mais material e mais profundo, com certeza essencial, e ele termina dizendo: somos filhos de estrelas. Tudo isso aqui, gente, é realidade. Como eu disse, são afirmações feitas por cientistas que trazem comprovação naquilo que eles publicam. A ciência não permite a publicação de nenhuma nota científica se não tiver os elementos da comprovação medidos por uma equipe de observadores, que são cientistas. Ultimamente, nunca se falou tanto sobre física quântica. É como se ela fosse um selo real, capaz de dar crédito a tudo que traz o seu nome. Todo mundo já ouviu falar cura quântica, medicina quântica, amor quântico, saúde quântica, e ele faz essa observação. Mas é importante lembrar que o fenômeno quântico já estava lá, em forma de energia, presente na natureza, quando, em 1901, Max Planck, depois de ter passado mais de 5 meses com a ideia, o mesmo teve coragem de mostrá-la ao mundo. Ele considerou essa ideia da física quântica uma coisa tão absurda, tão imensurável, tão fora de contexto de comprovação, que ele passou 5 meses com todo esse material sem ter coragem de publicar. E quando ele publicou,
foi um problema sério de conflitos de ideias de cientistas, mas ele segurou e com certeza os outros que vieram, eles deram um suporte muito maior, mostrando tudo o que ele havia afirmado como sendo a realidade que nós vivemos, que é a realidade quântica. Mais tarde, em 1913, quando Niels Bohr, nós vimos aqui através daquele gráfico do átomo, estudou a estrutura do átomo para verificar o mistério da estabilidade orbital do elétron de hidrogênio. Lá também estava o quanto de energia aparecendo através do salto quântico, que isso a gente viu. E em aulas passadas nós vimos o movimento do elétron dentro daquela eletrosfera, como é que uma partícula gira indefinidamente em torno de um sistema e não perde energia, quando a gente sabe que todo movimento consome energia. E esse elétron até hoje ninguém sabe como é que isso acontece. É um fenômeno que foi desvendado e mostrado por Niels Bohr quando ele complementou o sistema solar, que era o modelo atômico de Rutherford, dando essa ideia desse elétron que vive, tanto pode viver num lugar ou no outro, ou concomitantemente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso eles chamavam de um sistema fantasmático, uma coisa que não se podia, ou até hoje ninguém pode provar. Como é que uma coisa existe aqui, daqui a pouco existe ali, deixa de existir ali, pode existir em dois lugares ao mesmo tempo? Essa é a natureza do elétron, que foi descrita por Niels Bohr. Conclusão: a realidade quântica deve ser vista, portanto, não como uma invenção da física, mas como uma manifestação da vida, tanto material como espiritual e até mesmo da própria natureza. Veja que eles sempre fazem questão de dar uma nota relativa à espiritualidade, porque essa é a verdade. Quer queiramos ou não, quer aceite ou não aceite, mas a física quântica é a física da espiritualidade. E vem aí quanto? Veja o que ele diz aqui. Mas enfim, o que é esse tal do quanto da física quântica? Aí ele faz a pergunta: trata-se de uma energia, de uma força, ou apenas um conceito abstrato? Em que dimensão da realidade essa coisa se determina e tem significado humano e espiritual? Ele existe na nossa realidade como algo que possa ser visto ou medido? Tudo isso nós veremos ao longo desse nosso estudo. Então vamos ficar tranquilos, porque a gente vai aos poucos desvendando o que seja tudo isso. Fisicamente falando, o termo quantum significa uma unidade elementar indivisível, que não pode ser dividida, definida como a menor parte de uma coisa, ou seja, numa coisa qualquer, não existe nada menor do que seu quanto. E ele dá aqui o exemplo: o quanto do corpo físico é o quê? A célula. O corpo físico, ele é de natureza viva, e a célula é a menor entidade viva. Então, a menor parte de qualquer coisa não é mais o átomo, como nós aqui imaginávamos, porque o átomo é divisível e o quanto está dentro do átomo. Então, a menor parte de tudo é o quanto. O que é o quanto? O quanto é um pacote, é uma unidade. Einstein defendeu, como nós vamos também ver, a sua maior obra científica e física, que deu a ele o prêmio Nobel, que foi a experiência da fotoelétrica. Einstein chamava de quanto? Chamava de fóton, porque tudo é luz, tudo é energia. Então a menor unidade da energia é o fóton, mas tanto você pode chamar fóton como pode chamar quanto. E a gente precisa, a partir de agora, memorizar essa palavra, esse quanto. Então o quanto é a menor quantidade de energia que possa existir no universo. Em física quântica, a ideia de quanto se refere à menor quantidade de energia presente nos processos físicos, sendo correto defini-lo como a menor realidade física do universo. E tudo no universo é formado por quanto? Nós somos formados por quanto? Por quê? O nosso corpo físico, ele é um corpo de natureza material, mas ele também
ele é de natureza energética. Para se ter uma ideia, se nós pegássemos o nosso corpo e lançássemos a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós nos transformaríamos em energia, sendo a mesma pessoa. Porque o corpo físico é um adensamento de energia. É a coagulação, como alguns chamam, da energia. Então a energia, ela se expande, se espalha, porque ela se dá por ondas. As ondas, elas estão espalhadas em todo o universo. Como a mente, ela não tem materialidade própria, ela se espalha em todo o universo. O que você está pensando aqui em Marte, em Júpiter, Saturno, em qualquer galáxia dessa, seu pensamento chega tranquilamente até lá. Vocês querem uma ideia? Se você fechar os olhos agora e imaginar caminhando pelo solo lunar, você sente essa sensação. Veja que tudo isso é quântico. Agora, o que é que ele mostra aqui? Que essa menor partícula, ela vai estar sempre presente em tudo que nós imaginarmos. Quer a matéria esteja adensada, quer a matéria esteja em estado de expansão. Vocês já ouviram falar do raio laser? O que é o raio laser? É uma concentração de energia. Ele pega toda a energia e coloca apenas num raio. Veja a força que ele tem. Ele consegue furar paredes, passar por tudo que você imaginar. Ali é o quê? É a concentração da energia. Que a energia tem um poder que nós não temos a menor condição de medir ou mensurar. Em sua pesquisa, Max Planck descobriu que a energia radiante não se propagava de modo contínuo, mas, como nós dissemos, uma quantidade física e imutável em forma de pacotes, que, como vimos, ele chamou de quanto de energia, onde ficou conhecido como a constante de Planck. Isso aqui é tudo dado científico que a gente tem que colocar para que a gente possa ter um entendimento mais à frente. Alguns anos mais tarde, em 1905, a ideia de quanto de energia foi utilizada por Albert Einstein. Ele brigou muito com os físicos quânticos, mas ele aceitou essa parte aí. Alguma coisa ele refutou, como nós vamos ver. Para resolver outro mistério da física conhecido como o efeito fotoelétrico. Porque o que ele observou foi o seguinte, foi observado pelo cientista, que quando eles aqueciam uma barra de ferro, observava que à medida que o calor ia aumentando, ela começava a mudar de cor. Ficava mais vermelho, mais alaranjado, e ali ele observou que a energia ela não era de forma contínua, ela tinha espaços definidos dentro do contexto. Então, observa-se sempre que o quanto é essa parte compartimentada que vai definir as unidades como se fossem pequenos pacotes. Mais tarde, em 1913, quando estudava a estrutura do átomo e sua estabilidade na natureza, o físico dinamarquês Niels Bohr também utilizou o quanto de energia. Mas a crença que o mundo é feito de partículas elementares é bastante antiga e já provocava curiosidade dos filósofos, como nós comentamos, que foi Leucipo e Demócrito, descobrindo por intuição o quanto com o nome de átomo. Já em 1911, o físico Ernest Rutherford, como nós também comentamos, descobriu que o átomo era ainda composto por outras partículas menores, como nós sabemos que o átomo é composto por 3 partículas fundamentais fixas, que é protoelétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo e o elétron fica girando em torno do átomo. O elétron é negativo, o próton é positivo e o nêutron é negativo e positivo, por quê? Porque se concentrando partículas de uma mesma carga, ele teria a se expandir. Então o nêutron fica entre um próton e outro, positivo, para fazer essa mediação, não permitindo que eles se expandam ou se choquem, como acontece com partículas de naturezas iguais. Por isso que para você ter ideia, é nesse núcleo que está toda a energia do átomo. E essa energia é uma energia poderosíssima que nós não temos a menor ideia do que seja. Imagine um núcleo de um átomo como o átomo de urânio, que tem 92, se eu não me engano, são 92 prótons e mais quase essa mesma quantidade de nêutrons. Ali estão concentrados numa pequena porção
ou num pequeno sistema, se de um momento para outro aquilo se rompe, é o que nós vemos como a energia nuclear, que vem exatamente como o nome diz, que sai do núcleo. Quando você tem um projeto, ele é a imagem da sua consciência, daquilo que já existe na sua realidade quântica. E isso acontece porque a sua consciência, através do desejo, entrou em contato com a onda quântica do projeto, naquele ponto em que é maior a sua amplitude ou densidade de energia, que também significa a sua maior intensidade de possibilidade de colapso. Ele aqui fala exatamente naquilo que a gente comentou desde o início da aula, que você concentra pensamentos e esses pensamentos eles começam a interagir com esse universo quântico, que é o universo da possibilidade. E o que é que eles chamam de colapsar? Colapsar é quando você transforma a realidade em possibilidade. Colapsar a onda é tirar dela a condição de onda e transformá-la em partícula. Então eu estou pensando em fazer uma coisa, essa coisa ela coexiste dentro do meu pensamento, mas ela está plasmada no universo quântico, em algum lugar do universo. No momento em que eu assumo o desejo, a vontade, a força e o poder interior, eu começo a emitir possibilidade para que isso se transforme em realidade. E aí eles chamam de colapsar, ou seja, o que era possibilidade, agora está dentro de mim a realidade. Vamos supor que eu queira pedir perdão a uma pessoa a quem eu fiz um grande mal. Então, a possibilidade do perdão existe. E está em algum lugar. Mas enquanto eu não agir para mover uma energia em nome desse perdão, tudo é possibilidade. Mas no momento em que eu assumo a condição do perdão, procuro a pessoa a quem eu fiz o mal e consigo transformar o que era possibilidade em realidade e transformo o perdão em algo que eu desejo, que é a minha renúncia, a minha comiseração ou qualquer coisa que eu possa envidar mediante isso, isso se transforma em colapso. Possibilidade agora é realidade. Então, por isso que as pessoas assim, eu preciso ganhar dinheiro. Por que é que eu trabalho, dou duro e não saio do lugar, o salário não cabe dentro do meu orçamento, as coisas dão tudo errada, mas o outro, puxa vida, aquele outro, tudo para ele dá certo, as coisas fluem, para mim não flui. Isso tem um fator quântico. Ou seja, de alguma forma eu estou direcionando os meus desejos para uma realidade que eu não consigo colapsar. Eu tenho a possibilidade, mas não consigo transformar em realidade. Para isso é necessário o quê? Mudar. Muda a vibração. Vai buscar algo que esteja mais coerente contigo. Todo desejo, segundo Emmanuel, é manancial de poder. Porque desejo é diferente de vontade. O desejo, ele é inconsciente. A gente sente desejo de comer, de dormir, de falar. Mas a vontade não, a vontade é consciente. Eu posso ter o desejo e não ter a vontade. Ou não cumprir com a vontade. Então, é preciso a gente ver isso dentro do contexto da física quântica. Possibilidade é uma coisa, realidade é outra. Colapsar significa o quê? Transformar a possibilidade em realidade. Está complicado, gente. Eu fico assim muitas vezes receoso, pensando que está. Vocês ficam tão caladinhos. Eu estou com desejo de fazer os treinos na academia, mas não consigo. Aí você tem que ter vontade. A gente acorda de manhã com o desejo de ficar na cama. Eu quero ficar na cama. Mas vem a vontade de não, você tem que se levantar e cuidar da vida. Porque as pessoas assim, o animal tem vontade, o animal não tem vontade. Vontade é racional, o animal ele tem desejo. O desejo é irracional.
É do inconsciente. A vontade é consciente. Você manda na sua vontade. Não é assim que eles dizem? Baseado em tudo que vimos até agora, eu pergunto, se as pessoas fossem do tamanho de uma partícula e pudessem penetrar no interior do cérebro humano, ali elas veriam o seu espírito? Olha que pergunta. Elas veriam seus pensamentos? Veriam seus conhecimentos, as suas cogitações, as suas expectativas? Segundo a neurociência, elas veriam apenas os processos físico-eletroquímicos do cérebro em forma de sinais eletromagnéticos, apenas isso, porque o que o cérebro faz apenas é emitir ondas através das sinapses, que são interações de células nervosas que transmitem uma para a outra toda essa irradiação daquilo que se está pensando, daquilo que se está fazendo. Aí tem os neurotransmissores, enfim, tudo isso, mas tudo isso é meramente físico. Mas será que eu consigo ver meu sentimento? Qual é o cientista que vai dizer que abriu uma cabeça e olhou no cérebro e viu a dor, viu o sentimento, a saudade? Então tudo isso é o quê? Quântico. O que é que o cérebro faz? Colapsa. Transforma tudo em realidade. Então o pensamento, ele está flutuando, está acima de nós, porque a mente ela é imaterial. No momento em que ela emite ondas para o cérebro consegue o quê? Colapsar. E transforma isso em uma reação ou uma ação, ou numa vontade. Importante, nada do que exprime a natureza espiritual do indivíduo pode ser observado no tecido do cérebro, como nós vimos, onde só existem sinais elétricos e magnéticos. Mas vale ressaltar que entre o mental e o cerebral, o fóton, aquela menor partícula de energia que nós falamos, que pode ser chamado também de quanto, faz o papel de intermediário, sendo uma função quase metafísica. Por quê? Porque ele vai processar tudo que nós sabemos através do que fazemos, através da função cerebral. Possibilidade, realidade, ação. E assim é a vida de todos nós. Veja que coisa interessante. Pela manhã, você abre a janela do seu quarto e olha para fora. E então, uma infinidade de imagens, sons e aromas inundam seu cérebro na forma de percepção. Mas é somente com o fóton que você entra em contato. Nada mais, e só é o que existe em seu cérebro. Tudo é energia eletromagnética. As imagens e as visões, os cheiros e os aromas, os sons e os ruídos, a matéria e os corpos, as pessoas e os bichos, enfim, tudo é virtual, ou seja, uma criação mental. Isso é muito importante a gente aqui ressaltar. Esse mundo que nós vivemos é o mundo do imponderável. Por isso que não devemos nunca ser refém dele. O materialista vai perder um grande tempo querendo dominar aquilo que ele não tem como dominar. Por quê? Porque a matéria é um patrimônio do mundo material. Até o nosso corpo pertence a esse mundo. Porque quando a gente não tiver mais como viver aqui, chegada a hora da gente voltar para esse mundo quântico, ou mundo espiritual, qual é a primeira coisa que a gente faz? Devolver aquilo que a gente teve de mais importante aqui, que é o quê? O corpo físico. Devolve. Ele volta para a Terra. Se decompõe, volta a ser matéria, e ali ele constitui a sua realidade primordial. Volta aos princípios que ele foi criado. E a gente vai embora. Então, o que é que eu posso entender? Que esse mundo é um mundo do imponderável. Essa parede,
essa cadeira, esse aparelho, tudo isso é virtual. Por quê? Porque observe o seguinte, se tudo é feito de fóton, o fóton é uma energia, que é um quantum. Se isso não existe dentro da natureza física como nós sabemos, então tudo que ele constituiu não é verdade, propriamente verdade. Dá-nos entender que a coisa que vai sobrar de tudo isso é o quê? O que está aqui. Uma mente que pensa e carrega consigo os seus pensamentos. Um arquivo de memória que nós sabemos, que não sabemos aonde ele começou e pouco sabemos para onde ele vai e quando vai terminar. Mas nós somos o quê? Um processamento de ideias que vão se somando para se formar um contexto de vida. Então a minha vida depende das ideias que eu carrego, que são parte da minha constituição mental. Tudo é pensamento. E a gente tem que trabalhar com essa verdade, com essa realidade. Então, ele aqui diz, nós nos relacionamos apenas com a energia eletromagnética ou fóton. Isso ratifica a ideia de que o fóton é o veículo físico do espírito. E nós falamos daquele corpo bioplasmático, que é um corpo totalmente de energia, como também nós vamos ver mais adiante. Aqui é o princípio da complementaridade, já é a física quântica propriamente, mas estamos em cima da hora, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente já começa a falar sobre o princípio da complementaridade, que é um assunto fantástico, que nós vamos mergulhar nele e vamos ter um bocado de coisas para ver que até então não vimos. E assim a gente vai cada vez mais aumentando a nossa capacidade de entender essa física tão imponderável e tão importante que é a física quântica. Então fica aqui um abraço, uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira, que com certeza Deus quer que a gente esteja juntos.